É com alegria que nós podemos entrar em sua casa, ter mais essa oportunidade de podermos abençoar o seu lar e a sua família. Este é um programa da Primeira Igreja Presbiteriana Independente de Marília. A nossa igreja deseja abençoar a sua família, deseja abençoar a sua vida e por isso nós nos movimentamos para que Deus esteja entrando dentro de seu lar, dentro de sua casa e fazendo uma obra que possa transformar, que possa redimir, possa sarar, curar e libertar tudo aquilo que porventura esteja ainda sendo preso e possa estar causando alguma dificuldade a você. Por isso, esteja conosco nesses próximos minutos, ouvindo uma palavra de Deus que pode transformar a sua vida, que pode mudar o seu coração e que, sem dúvida, pode trazer paz e esperança para o seu futuro. Queria convidá-lo e convidá-la também a, neste instante, orar comigo para que juntos possamos entrar na presença do Pai e buscarmos a presença de Deus. Feche os teus olhos onde você está nesta hora e vamos orar juntos ao Senhor. Deus de toda graça e de misericórdia, nesta hora, Senhor, entramos em Tua santa e eterna presença, presença da qual jamais podemos sair. Eu peço ao Senhor agora que estenda as Tuas mãos para abençoar a vida de todas as pessoas que me ouvem, que me assistem neste momento. Eu clamo, Senhor, que sobre cada família, sobre cada lar, sobre cada pessoa repouse a bênção do cuidado, da misericórdia, da graça e da bondade do Senhor. Sobre a família, ó Deus, que nesta hora precisa de uma bênção especial, os Teus olhos estejam voltados e atentos para esta casa, para este lar. Senhor, eu peço agora que a Tua palavra seja fonte de vida, fonte de esperança e fonte de paz. E que, ó Deus, aquele que me ouve possa ser profundamente influenciado e abençoado pela palavra do Senhor. É a minha oração em o nome do Senhor Jesus. Amém. Que bênção, que bom nós podermos mais uma vez compartilhar a palavra de Deus com você. Hoje eu gostaria de conversar com você sobre um texto que se encontra no Antigo Testamento, num livro que conta a história dos reis de Israel. Este é o segundo livro dos reis, no capítulo de número 20, dos versos 1 até o verso de número 5. A palavra de Deus nesse texto traz o seguinte relato. Este texto nos fala sobre a doença de um dos reis de Israel por nome Ezequias e como Deus trouxe a ele, providenciou a ele uma cura. E este relato traz algumas lições e de modo ilustrativo também nos ensina como obter cura para as nossas enfermidades. Não apenas as enfermidades físicas, mas eu me refiro às enfermidades que muitas vezes acometem inclusive a nossa família, a nossa casa. Por isso, nesta hora, eu gostaria de ler o texto e meditar com você a respeito desta palavra. Diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: lembra-te, Senhor, peço-te, de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou muitíssimo. Antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai,
ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. A palavra de Deus nos diz que o rei Ezequias, um dos reis piedosos e fiéis que essa nação possuiu, se viu num determinado momento acometido de uma enfermidade mortal. Um dos profetas que Deus muito usou, chamado Isaías, vai até onde o rei está e lhe traz uma palavra certamente muito dura, uma advertência com certeza que causou no coração de Ezequias inquietações. A palavra de Deus fora: põe em ordem a tua casa, porque amanhã morrerás, não viverás. A ordem de Deus ao rei é: põe em ordem a tua casa. Nós vivemos um tempo em que muitos dos nossos lares estão invadidos por uma certa desordem. Talvez uma desordem moral, uma desordem espiritual, desordem, caos em muitas áreas. Nós não sabemos talvez especificar quais são as dimensões dessa desordem, mas é fato que todos os lares podem sofrer com alguma desordem e necessitar de que Jesus, através da sua obra redentora, libertadora, curadora, traga a essa desordem, a esse caos, uma paz, uma ordem e uma direção. Fato é que o rei Ezequias se viu nessa situação. Diante de uma palavra de Deus dada pelo profeta, ele, segundo as Escrituras, volta o seu rosto para a parede e faz uma oração a Deus. Pede que Deus tenha misericórdia dele. Provavelmente Ezequias tenha orado ao Senhor e dito que ele precisava da sua misericórdia. O texto nos diz que quando Ezequias volta o rosto para a parede e ora, ele diz: lembra-te, Senhor, peço-te de que eu andei em integridade diante de ti. Estive com o meu coração sempre inteiro na tua presença e fiz o que foi reto aos teus olhos. Por isso, tem misericórdia de mim. A Bíblia diz então que antes que o profeta saísse da cidade, ele ainda estava passando pela parte central da cidade. Deus lhe dá uma outra palavra e manda que ele volte até o rei para que lhe transmita essa mensagem. E a mensagem foi: diga a Ezequias o seguinte: eu ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas, por isso eu te curarei. Muitas vezes, quando as nossas casas são acometidas de enfermidades, e não digo apenas enfermidade de natureza física, mas talvez uma enfermidade espiritual, talvez uma enfermidade emocional, talvez uma enfermidade moral, talvez uma enfermidade que esteja minando as tuas próprias forças. São problemas de natureza conjugal, problemas de relacionamento entre pais e filhos. Nós estamos sendo invadidos por problemas que dizem respeito às drogas. Quantas famílias vivendo o drama de drogas, das drogas dentro do lar. Talvez uma família que esteja vivendo a própria enfermidade, uma enfermidade mortal, que tira as forças, que desestabiliza o lar, que desintegra a unidade da casa. Talvez dramas, outros que eu não esteja agora apto para mencionar a você, mas que você conhece bem, sabe quais são, conhece as dores e as dificuldades que isso traz. E esteja num momento carente de que a sua casa seja novamente colocada em ordem, a sua casa seja novamente posta dentro dos moldes que você um dia sonhou, dentro daquela expectativa que você um dia teve em relação à sua casa, à sua família.
Eu gostaria de dizer a você que é necessário que nós tomemos algumas atitudes. E essas atitudes podem ser muito eficazes na restauração do nosso lar, na restauração da ordem da nossa casa. A primeira atitude que o rei Ezequias teve foi orar. Ele orou. Nós precisamos resgatar a oração. Nós precisamos resgatar dentro dos nossos lares uma espiritualidade que invoque a Deus, que traga Deus para dentro de nossas crises. Quando nós estamos vivendo um momento de crise, nós precisamos aprender a orar. Somente quem nunca sofreu com as intempéries da vida, somente quem nunca sofreu com as tempestades da vida, é alguém que não sabe o quanto a oração é um refúgio poderoso nesses momentos. Mas se você, como eu, já enfrentou tempos difíceis, adversos, tempos de ansiedade, de inquietações, certamente você sabe que a oração é um refúgio seguro, é um expediente em que nós nos encontramos seguros e sossegados e tranquilizados no meio da tempestade. A Bíblia diz que o rei Ezequias fez a sua oração a Deus. Ele clamou pela ajuda do alto. Ele não foi até um livro buscar algum tipo de orientação para aquele momento de crise. Não, ele foi até Deus. Com isso não estou dizendo que não possa existir conselhos, que não possam existir alguns outros expedientes que nos auxiliem, mas certamente o expediente prioritário, essencial para este momento de crise se chama oração. Porque a oração é um clamor a Deus. A oração é quando nós buscamos a ajuda daquele que tem autoridade sobre os céus e sobre a terra, que é capaz de mover todas as coisas porque tudo está no controle das suas mãos. Experimente orar, experimente buscar a presença de Deus, experimente invocar Deus para dentro da sua crise. A palavra do Senhor nos diz que num determinado momento da história desse povo, o povo de Israel, Deus disse a eles: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Muitas vezes, quando estamos passando por crise, precisamos invocar a presença do Senhor, pedir que Ele venha, pedir que Ele desça no meio da nossa situação e coloque ordem no meio de todo o caos. Segunda coisa que Ezequias fez, a Bíblia diz que ele chorou muitíssimo. O momento exige joelhos dobrados e olhos encharcados. Alguns momentos da nossa vida exigem que nós oremos e oremos com fervor tal que nós estejamos totalmente envolvidos naquela busca pela presença de Deus. E as lágrimas aqui são uma linguagem muitas vezes silenciosa, mas extremamente eficaz quando chegam aos ouvidos do Deus eterno. E a Bíblia diz que a oração somada ao choro, às lágrimas de Ezequias, obteve um resultado. A palavra de Deus diz que ele foi curado. A Bíblia diz: ouvi a tua oração, vi as tuas lágrimas, Ezequias, por isso te curarei. A cura pode chegar à tua casa. Você e a sua família podem ser curados. Experimente orar. E experimente orar com tal intensidade que a sua oração se transforme em um choro na presença do Deus eterno, que tudo vê e que tudo pode fazer por você. Essa é a minha mensagem para você e ao seu coração. A tua casa pode ter novamente ordem. Se você orar, chorar, Deus pode trazer a cura. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente
em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Pai, abençoa esta família, resgata-os e dá a esta casa a tua paz, o teu consolo e conforto, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Glória a